Fala galera, tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou o Francisco Lavoro e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui ao canal Tio Pratinha. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fundos imobiliários, na verdade sobre um fundo imobiliário especificamente. Vou trazer alguns dados deles aqui, lembrando sempre que esse conteúdo aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Você não vai jamais tomar uma decisão de investir em fundo imobiliário, em ações, seja no que for, com base unicamente em um vídeo de YouTube. Tudo bem? Se você não tem um especialista que te indique aí um determinado, faça recomendação para você, você mesmo deve, a partir do vídeo, você assistiu ao vídeo, isso é interessante, vou pesquisar mais sobre. Aí você vai buscar informações e ver se faz sentido ou não para você. Legal? Então, sem enrolação, vamos lá direto ao ponto, vamos direto ao vídeo aí que a gente vai falar sobre fundo imobiliário hoje, tá bom? Já dei o primeiro recado que não faço recomendação de compra nem de venda. Agora eu queria pedir aí para você que é sobrinho raiz, que já está inscrito aí no meu canal, já deixar aquele like na confiança. Você que não é, aguenta um pouquinho, mas para o final do vídeo você vai verificar se esse vídeo te agregou alguma coisa, não fica enrolando o seu tempo aí, se ele te agregou alguma coisa, aí você considera se inscrever no meu canal, tá bom? Inscreva-se, ative o sininho e assim você vai receber as notificações de vídeo. Seguinte, fundo imobiliário. Nós vamos falar hoje de um fundo imobiliário que é tijolo, porque a gente sabe que fundo imobiliário existem dois tipos de fundo imobiliário. Fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário do tipo papel, tá? O fundo imobiliário do tipo papel, ele investe em recebíveis, tá? Em papéis que você recebe ali créditos imobiliários, tranquilo? Mas o que nos interessa aqui é o fundo imobiliário de tijolo, ele investe em determinados imóveis físicos, né? Pode ser um prédio, pode ser um shopping, pode ser um galpão logístico, que é aqueles galpões onde as grandes varejistas colocam, por exemplo, ali os seus produtos para facilitar a entrega, enfim, eles vão investir em imóveis físicos, certo? E você pode ser um dos donos desses imóveis. Tranquilo? Aí você está falando aí para mim, poxa, mas eu tenho pouco dinheiro, eu não consigo comprar um shopping. Legal, mas aí tem um grupo de cotistas, um grupo de amigos que se reúne aí e decidem comprar fazer parte, né, dessa compra. Você vai ser um deles. Com R$ 100, com R$ 10, com R$ 1.000, dependendo do que você está comprando aí, você pode participar, né, desse fundo, né? Então, com isso, você passa a fazer parte daquele grupo que tem direito a cotas, né? Tem direito você compra a cota, tem direito a dividendos, perdão, dividendo todo mês, tá? Todo mês você vai receber um dinheirinho aí na tua conta. Isso porque os fundos imobiliários, eles têm que pagar no mínimo, mensalmente 95% dos seus lucros tem que ser distribuído para os cotistas. Se você é um cotista, você vai receber todo mês pingadinho aí na tua conta, dependendo do pingadinho, no meu caso, né? Não sei no seu, dependendo do valor que você investe aí nesse fundo, tá bom? Eu invisto pouquinho, então tem um pingadinho na minha conta todo mês. Centavos, reais, enfim, mas a gente vai aumentando ao longo dos anos, né? Tem que ter persistência e paciência. Então, a gente está falando hoje no fundo imobiliário do tipo de, fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo, certo? É o XP-Log. E dentro do fundos de tijolo há vários segmentos, segmento de hotéis, segmento shopping, segmento logístico. Esse daqui, ele tem o segmento de logístico, indústria e galpões. E o código dele lá na B3, XPLG11. Todos os fundos imobiliários terminam com 11, tá? Então você acessa a sua corretora, se você tem a conta na corretora, clica ali no home broker da sua corretora e lá mesmo na B3 lá você digita o código que você quer, XPLG11, XRF11, HGLG11, enfim, tem vários códigos aí, todos eles terminados em 11 e você decide lá investir a quantia que você tiver disponível aí, tranquilo? Ele possui atualmente um total de 27.101.061 cotas. Essas são as quantidades de cotas que estão divididas entre
olha a quantidade de cotista, é importante, tá? Quando a gente vai investir, a gente tem que saber, poxa, será que eu estou sozinho nesse barco furado? Se você estiver sozinho, é mais fácil o barco afundar, né? Você seria um dono e não um cotista, se você estivesse sozinho no barco, claro. Então, é sempre bom a gente ver a quantidade de pessoas que acreditam que participam desse consórcio, desse fundo, né? Quase 280 mil cotistas. Então, já dá para ver que tem muita gente acreditando, sim, nesse fundo imobiliário. Então, os imóveis dele é muito importante também a gente saber a localização dos imóveis, se eles são fáceis de alugar, né? Porque muito imóvel vago, quando tem uma vacância muito grande, vai ter menos aluguel. Se tem menos aluguel, tem menos dinheiro entrando, tem menos lucro, então tem menos dividendo também para você, certo? Você é cotista, você está ali para o bem ou para o mal. Então, é importante que ele tenha boa localização, para que esteja sempre alugado ali os imóveis dele. E bem, onde que estão localizados os imóveis? Já deu para ver que não é um só. Os imóveis estão alugados. Eu estou dizendo isso porque tem fundo aí que tem só um imóvel. Então, assim, você tem que ponderar se merece aí correr o risco ou não, né? Um único imóvel, se aquele imóvel, sei lá, deu um problema ali, ferrou, né? Ó, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, ele está nos maiores estados aí. Ele está localizado em vários estados aí, na verdade, né? Fica melhor, deixa eu retirar o que eu disse. Tem grandes estados que não aparecem aí, tá? Então, ele está localizado nesses estados aqui. Região Sudeste aí só faltou, né, Espírito Santo. Então, praticamente toda a região Sudeste está aí, mais Pernambuco, mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Pernambuco, região Nordeste, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, região Sul do país. Então, está bem localizado. O fundo, ele cobra uma taxa de 0,95% ao ano, tá? Essa taxa aqui, ela é cobrada ao ano, tá? Taxa de administração, chamada taxa de administração. Você tem que ver aí sempre que você for investir qual a taxa que é cobrada. Busque taxas abaixo de 1,5%. É o teto ali, 1,5% já está muito bom, tá? Tente pagar a taxa, se possível, menor que 1, né? Mas eu aceito pagar até 1,5%, dependendo do fundo que está sendo aí ofertado aí, né? Quando a gente confia muito, a gente até paga um pouquinho mais. Mas 0,95% é uma boa taxa anual. E o PVP dele, que é preço sobre o valor patrimonial, o PVP dele é um indicador muito importante, é sempre bom a gente estar atento. Quando o PVP, toda vez que um fundo imobiliário, uma ação, tem um P sobre VP abaixo de 1%, ele está sendo vendido abaixo do que ele realmente vale, tá? Ele está com desconto, portanto. Então, aqui, ó, o P sobre VP dele está 0,94. Significa dizer que se a cota está R$ 100, você vai pagar só 94, entendeu? Está pagando R$ 94. Se a cota vale R$ 100, você vai pagar ali R$ 94, por exemplo, um desconto de 6%. E ele paga dividendos mensais, já falei com você que tem que ser pelo menos 95% do lucro. Os dividendos mensais acumulados, aí, a média dos dividendos dos últimos 12 meses, está na casa dos 8%, 8,28%, ou seja, está na média, que a média para esse segmento aqui é de 8,24%. Então, ele está um pouquinho acima da média, tá bom? Então, você vai estar com um fundo que tem uma taxa considerável aqui baixa, né? Considerada baixa, menos de 1%, dividendo de 8,28%. Claro, tem alguns outros aí que pagam um pouco mais, mas para esse segmento aqui, a média é 8,24%. Tá bom? Então, 8,28% está um pouquinho acima da média, é um bom dividendo, certo? E vamos adiante para ver o que a gente tem mais aqui. Um condensado aqui, né? Um compilado, na verdade, ó. Segmento dele, eu já falei. Aqui a gente consegue visualizar de maneira mais organizada. O segmento aí, logístico, indústria e galpões. Fundo do tipo de tijolo, né? Tipo do fundo, fundo de tijolo. Ele tem um prazo de duração indeterminado, é lógico, né?
E a taxa dele, a gente já viu que é de menos de 1%, é 0,95% ao ano. Vacância não foi informado aqui, mas não deve ter. Quando tem uma vacância considerável, ele mostra para a gente. Então, não foi informada a vacância aqui. Número de cotistas, 279 mil. Cotas emitidas, 27.101,50. Valor patrimonial por cota, ou seja, quanto vale a cota desse título realmente? R$ 113,65. Mas não é esse preço que está sendo vendido, porque a gente viu que ele está um pouquinho abaixo, ele está 0,94, o P sobre VP dele está em 0,94, isso aqui vai dar R$ 106 reais. Ele está sendo vendido a R$ 106 reais, mais ou menos, tá bom? Pode pesquisar aí, está na casa dos R$ 106 reais, sendo que ele vale 113, ou seja, você vai estar pagando com um desconto. E o valor do patrimônio dele é importante, tá? Fundos com patrimônio muito pequeno muitas vezes é problema, hein? Então, olha só, valor patrimonial dele 3,08 bilhões. Então, não tem aí grandes problemas, não. Último rendimento dele, último dividendo dele foi de 72 centavos por cota. E aí a gente vai ver aqui a seguir, ó, mais algumas informações. Na verdade, isso aqui a gente até já trouxe, né? O P sobre o VP, eu falei lá no início, 0,94. O dividendo em médio dele aqui, 8,28% ao ano, sendo que o do segmento é 8,24%, já havia falado com vocês. Aqui é o valor patrimonial dele, que é de 3,08 bilhões, com B de bola. E o valor por cota aqui, R$ 113 reais, mas você sabe que ele está sendo vendido a R$ 106 reais aí. Corre lá que está com desconto ainda, se você decidir comprar, tá? Não estou mandando você comprar não, mas se você decidir comprar, você vai pagar com desconto. Aqui você vê, ó, você pode ver aqui, ó, a média dos dividendos pagos por ele. Observe que ele tem uma constância aqui, ele não oscila muito não. Os dividendos deles estão aqui, ó, entre 60 e 76 centavos, tá vendo? Só teve aqui um período aqui que ele pagou próximo dos 60, 50 e poucos centavos. E olha que a gente está observando desde 2018 a 2022, ou seja, ele mantém aí, dá para você ter uma previsibilidade. É importante, porque muitas vezes você vai olhar um fundo está com dividendo yield dos últimos 12 meses de 15%. Poxa, mas foi só nos últimos meses que ele pagou sei lá, um valor muito absurdo, muito alto, e não tem uma constância. Então você não consegue se programar mais ou menos, tá? Você não sabe quanto vai cair na tua conta. Pode ser que um mês ele tenha pagado R$ 1, no outro mês pagar 12 centavos, por exemplo. Então, percebe a diferença? Então é importante ter também essa constância aqui nos dividendos, tá bom? Seja ele um valor muito alto, seja ele um valor muito baixo, mas aí você consegue se programar. Você consegue tirar aí uma média mais ou menos de quanto você vai receber mensalmente. Tranquilo? Eu acho que era isso. Não, tá faltando mostrar para vocês aqui onde que está a lista de imóveis dele. A gente já falou que está em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas aqui ele mostra as distribuições por estado, né? Observa aqui do lado, em São Paulo ele tem 6 imóveis, em Pernambuco tem 3, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais tem um em cada estado. Tranquilo? Eu trouxe aqui para você também observar quais são esses imóveis. Estão aqui, se você quiser ir lá fazer uma visita, pode ir. Estou brincando, tá? Centro Logístico de Cajamar, em São Paulo. Mais um aqui em São Paulo, Centro de Distribuição Dia, né? Enfim, o Multimodal em Pernambuco, 1 e 2. Condomínio PP2, aqui também em Pernambuco. Condomínio Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aqui tem o galpão WTTP2 em São Paulo. Tem também Santana aqui, Santana Park. E aqui centro de distribuição, olha quem ele tem como cliente aí, ó. Via Varejo, Renner, Panasonic, aquele centro de distribuições que eu falei com vocês, né? Onde as lojas como Via Varejo, Renner, Magazine Luiza, enfim,
organizam ali os seus estoques para poder distribuir para o cliente final, tranquilo? Então, esses são os imóveis. Você, como sócio, né, como cotista aí, você vai ter aí esses camaradas aí como seus clientes, Via Varejo, Renner, já pensou que moral? Então, era isso que eu tinha para hoje, certo? Fim daqui o vídeo. E eu queria saber de você, primeiramente, você já se inscreveu no canal. Não se inscreveu, se inscreve agora, não esquece. Deixa aquele like maroto aí, deixa um comentário aí. Eu queria saber de você se você já investe em fundo imobiliário. Você gosta desse tipo de investimento? Deixa aí no comentário para a gente ficar sabendo aí. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.